Pois é, pessoal, agora eu quero dar uma dica muito importante para você que pensa em construir ou reformar. A Casa Ferdal é o melhor lugar. Lá você encontra tudo para a sua obra, seja reforma ou construção. Temos todos os tipos de materiais elétricos, hidráulicos e brutos. Tudo da melhor qualidade, claro, sempre com os menores preços. Um atendimento diferenciado. Então, construir ou reformar é na Casa Ferdal. Estamos localizados na Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, número 851, Guarulhos. Telefone 2739-4936. E para você ficar por dentro sobre todas as novidades e promoções da Casa Ferdal, você tem que adicionar o perfil deles no Facebook. Está Casa Ferdal ou curtir a página Casa Ferdal LTDA. Construir ou reformar? Casa Ferdal. Há mais de 19 anos na sua construção. E agora, roda a vinheta e bora para a entrevista. Pois bem, estamos de volta aqui com a entrevista com o nosso querido Thiago Barbosa. Inclusive, se você não viu a parte 1, te convido a você assistir para poder entender, né, onde o papo parou. Lá a gente encerrou com a pergunta que ficou no ar sobre a prisão do ex-presidente Lula. E aí, Thiago, você acha que é injusta? Ele é inocente ou não? É muito difícil você falar que um político entra no poder e não usufrui de alguns benefícios, né? É muito difícil. Mas agora, eu não estou querendo dizer com isso que ele é um santo, né? Mas, vamos lá. Se for ver o processo legal, né? Não sou formado em direito, mas a gente acaba, né? Acompanhando, se informando. Se liga no assunto. Isso, exatamente. Se liga na festa. E a gente acaba entrando para ver, né? E se você for entender um pouquinho de lei, que todo cidadão tem que entender, é um processo legal, um pouco fajuto, né? Se você escutar de alguns profissionais do direito, né? De algumas pessoas que são ali ligadas à questão da constitucionalidade da coisa, do direito em si, a coisa é bem fajuta, sabe? Falta muita coisa para poder você conseguir provar que um triplex, embora saiam as imagens internas dele, que eu falava que tinha uma cozinha de $500 mil, você vê que nem cozinha tem. Eu trabalho com o maior planejado, quando eu vi eu fiquei, que cozinha é essa de $500 mil? Não tem, né? Aí se vende, agora leiloa pro parente de Fernando Henrique, o cara é próximo, né, de Fernando Henrique, ele compra legalmente esse grande apartamento triplex, vocês vê o corremão todo de braçadeira de ferro por $2,5 milhões. São 3 Minha Casa Minha Vida, um em cima do outro. É muito feio o apartamento para valer $2,5 milhões. Porque a pessoa com sã consciência, ele avalia isso. E você vê o processo sendo tocado de forma ilegal, né? Um juiz que ele pega um áudio de uma presidente da República, né? E lança no Jornal Nacional. Qual é a intenção dele de lançar no Jornal Nacional, né? Ele não tem parcialidade nenhuma, imparcialidade nenhuma, ele é cheio de parcialidade, na verdade, no caso, né? Ele vai lá e intercepta a ligação contra a ordem judicial, quando era para ser encerrada essa interceptação telefônica. Ele continua gravando e lança todo, né, aquele conteúdo para um jornal que é o jornal que domina o país, né? Nós sabemos disso, não tem ninguém aqui que não saiba disso, né? É totalmente tendencioso, né? Você pega de uma TV que foi a favor da ditadura militar em 1964, ela apoiou a ditadura, né? Que Brasil você quer para o futuro? Tô brincando. É por aí mesmo, É difícil, né? E logo eles, né? Aí você pega e lança aquele conteúdo todo, né? Aí se faz na prisão coercitiva, sem que o cara, né, que o sujeito seja antes
chamado, né, para ser interrogado, né? A prisão coercitiva, ela é baseada no quê? Você é convocado para uma interrogação, você vai, quando é chamado, você vai de livre e espontânea verdade. Se você falta essa, né, isso é uma investigação crucial. Se você falta e você não vai, a Polícia Federal vai lá, te busca e você é obrigado a depor. Isso não aconteceu. A falta de respeito com o presidente da República, de qualquer país, tá? De qualquer país. Se Sérgio Moro faz isso nos Estados Unidos, ele é levado à pena de morte. É um crime de capital nos Estados Unidos isso. Você pegar e lançar, eu não estou falando no caso de Lula, estou falando no caso de Dilma, porque a conversa é entre Lula e Dilma, né? Ele lança aquilo para um conteúdo privado de um presidente da República ao jornal mais visto do país. Mais visto do país, é um crime, sabe? O juiz Sérgio Moro, esse é o Moro, né? E é prisão coercitiva, né? Você vê que um juiz, um promotor, o Ministério Público, né, os desembargadores, né, de todo esse caso, eles antes da conclusão da pena já têm uma opinião, né? Eu tô falando para você que se fosse feito com Temer, seria errado. Tô falando de base legal, não tô falando de esquerda e direita. Isso não existe. Você tá entendendo? Eu não posso ser um juiz de um caso, porque eu vou julgar, né? E já ter uma opinião antes. Os desembargadores, poxa, já vieram com a opinião 6 meses antes. Aí você pega o devido caso, né? O devido processo legal da coisa, né? O seu seu Sérgio Moro, ele eu não vou aqui falar muito dele, porque eu acho que ele não é digno de ser tão citado assim no caso, né? Eu acho que é para questão de dignidade, ele é indigno na verdade, né? Ele já tem toda a opinião dele formada, e quando você vai para o julgamento, você já vai com a opinião formada, né? Em 6 meses, nunca na história, Daniel, do Brasil isso aconteceu. Em 6 meses, um processo ir para a segunda instância tão rapidamente, sabe? E no ano eleitoral, do qual os coxinhas podem se roer por dentro, eu não tô nem aí. O cara que está na prisão, ele tem 39% do eleitorado. Você é um deles? Não. Eu creio que não, ainda não. Por uma questão estratégica, ainda não, né? Foi até bom você falar disso. Como você está avaliando todo esse trâmite aí de candidatura, vai ou não vai? Na sua opinião, o PT, ele está sendo, assim, inteligente no que se refere ao quê? Eu ouvi até um comentário, essa semana atrás aí, que o PT estaria meio que perdendo tempo. Por quê? Tá nadando, pode ser que morra na beira da praia. Enquanto isso, o candidato do vice, que certamente irá assumir a chapa, que é o Haddad, tá perdendo tempo de se mostrar e de quem sabe até ganhar a eleição. Como você tem avaliado esse trâmite aí? Isso aí é uma fala de quem tem medo, né? Não tô falando que é você, mas de quem coloca isso, né? O Lula, historicamente, ele conseguiu eleger Dilma Rousseff. Quem era Dilma Rousseff? Quem era essa mulher? Foi presidente da Petrobras, né? Foi uma ministra de Minas e Energia, mas o Haddad não tá com essa bola toda nas pesquisas, né? Ele tá ficando com muito pouca intenção de voto, mesmo sendo candidato vice de Lula. O que acontece? Se você for para regionalizar o Brasil, um país continental, né? Se você for em Manaus, não vão conhecer. Manaus não, porque já é uma cidade cosmopolita, né? Já é uma cidade muito grande. Mas se você for uma periferia do Nordeste, né, que é onde o PT fez muita coisa, né? Até teve um caso de um amigo de direita que foi lá no Nordeste e foi falar mal de Lula lá. O cara se indignou pra cima dele e falou assim: Lula não, é pai Lula. O cara apontou pra ele e falou assim: pai Lula e mãe Dilma. Mas sabe por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele sabe o que ele tinha antes, que ele tem depois. O pouco que deram a ele, né,
mas foi suficiente para ele criar uma admiração fantástica, inclusive de considerar como um pai e uma mãe alguém que algo que só o pai e a mãe faz, você tá entendendo? Imagina, né? E Haddad vai ser o mesmo resultado de Dilma. Será? Eu acredito porque ele não fez um mau governo em São Paulo. Isso já é um ponto. Ele não fez, vamos dizer assim, ele foi mediano. Mas no segundo turno foi derrotado, assim... Por Dória? Por Dória em primeiro turno. Aí você vê a tragédia Dória, né? Ontem ele acabou de ter seus direitos políticos cassados por 4 anos, né? Quem é Dória? Quem foi Dória? As pessoas precisam saber da história do seu Dória, né? Que na época da Embratur, em 88, 89, ele foi tocado fora da Embratur porque foi acusado de corrupção, né? Ele foi acusado de corrupção. Ele veio com moralismo de gestão, com moralismo de ser um presidente, de um prefeito gestor que ia revolucionar. Muito fácil você ser hoje um prefeito, né? Que governa pelo celular, moderno, high-tech, né? Isso que nós precisamos nessa gestão, né? Ficou um ano, mentiroso, ficou um ano. Ficou um ano no governo, falou que não ia, né? Não, eu vou cumprir o meu mandato. Minha opinião à parte, o que me marcou muito no Dória foi isso aí, porque ele chegou a assinar documentos, eu acho. Sim. Em rede nacional ele disse que não iria. Quando ele foi comparado à Serra, ele ainda citou que Serra era Serra e ele era ele. E aí ele fez uma coisa muito feia, né? E até mentindo feio. Na cara lavada. Sim, e agora sabendo dessa informação, é pior ainda pra mim que quem é a Serra. Quantos milhões tem na Suíça dele que estão lá, né? A Lava Jato não entra nisso, né? Na Suíça lá que tem o dinheiro dele guardadinho lá e ó, ninguém fala nada, né? A questão do é séria, né? O cara tentar se comparar a Serra. Mas Serra é um cara inescrupuloso, vendilhão. Você vê que ele mudou de lado. Ele era presidente da Uni, né? Foi mandado para o campo de concentração num campo lá no Chile, né? Na época da ditadura do Chile. Quem era mandado para esse campo era fuzilado, era morto. De repente o cara do nada me aparece como um professor sem ter concluído nenhuma faculdade, de uma faculdade americana. É incrível. Mas aí, somente no perdeu o foco, voltando para o Haddad, aí ele foi derrotado na prefeitura e a única experiência política forte que ele tem é como prefeito. Ele chegou a ser ministro de planejamento do governo Dilma, se não me engano, sim, secretário do governo. Mas ele não tem, assim, todo esse conhecimento. E talvez assim, vamos lá. A maior cidade do Brasil, né? Sim. São, se não me engano, 14 milhões de pessoas, né? Ele governou muita gente, 14 milhões de pessoas, acho que é 10% do eleitorado brasileiro, né? Do eleitorado, das pessoas que podem votar no Brasil, né? Cadastradas para votar, né? Então é um pequeno país, né? Tem países na Europa pequenininhos e, poxa... Sim, mas aí o que eu acho que quem fez o comentário queria dizer é que acaba, assim, perdendo tempo de se mostrar mais. Por exemplo, debate não valor, não pode vir. E aí o tempo vai passando, o tempo vai ganhando e pode chegar ao ponto lá de embargar de vez a candidatura. E ele entra. E ele entra e leva. Eu te garanto que leva. Ele leva muitos votos do Lula. Sabe por quê? Na história do país, do mundo, ninguém nunca fez tanta transferência de voto como o Lula faz. Então, estamos gravando aqui hoje, dia 25 de agosto. Vamos ver se esse vai se concretizar. Porque é bom que o pessoal vai ver que realmente, se acontecer, a opinião foi assim, bem... Não estou dizendo que vai levar. Não, mas né? Pode ser que chegue no segundo turno, né? Sim, porque, vamos lá, né? Você vê que tem várias pessoas sendo impugnadas da sua candidatura, né? E a maioria delas do PT, né? Não estou falando que Lindenberg é um santo, mas tem outros que não sejam santos, que não são santos também. E estão tendo aí, por exemplo, né, nosso querido Aécio Neves, né? Não consegue mais vir como senador porque está desmoralizado, né? E veio como deputado federal, vê que ele rebaixou de posto, né? E não tem sua candidatura impugnada. E outros que talvez tenham a mesma questão do Ministério Público investigando, né? Do Ministério
do TSE também investigando, e por muito menos estão tendo suas candidaturas questionadas, né? Aí você leva isso para a mídia vem, ó, senta a pua, né? Como diz a turma, né? E você acaba baixando, tirando aquele eleitorado que acredita no que a mídia diz ainda, né? Eu tô falando em termos de comparação. Qual é a diferença de, por exemplo, de Aécio Neves, que é um ladrão comprovado, para Lindenberg? Ele tem o mesmo status social, ele tem o mesmo status eleitoral, ele tá dentro da democracia, é permitido que ele venha, né? Tudo bem. Aí você acha que o Lula pode transferir os votos para o Haddad? E o Haddad tá preparado para assumir o país? Olha, você o considera preparado? Eu o considero preparado pelo seguinte: primeiro, né, a gente já falou que ele já governou uma cidade, não fez um mau governo. Se você for perguntar, vamos separar o eleitorado da capital do estado, né? Do restante do estado, o eleitorado do restante do estado é muito mais conservador do que da capital, né? Então você vê que ele consegue. O PT não consegue eleger governador para o estado, por exemplo, né? Mas para a capital sempre vira e mexe, né? Luiz Irundina, Marta Suplicy e Haddad, né? Tá sempre elegendo, mas para o governo nunca consegue, né? As pessoas da capital, né? Os cidadãos da capital, eles tecem elogios a Haddad, né? Mas com aquela onda que houve, né? Vamos lá voltar para a eleição de Dória, né? Aquela onda que houve de que o PT era corrupto, que o PT roubou a nação, que quebrou a nação, que Lula era ladrão, tudo aquilo tudo veio com uma imagem negativa para a reeleição de Haddad. E assim ainda ele conseguiu para o segundo turno, né? E Dória veio com aquela moral do PSDB, né? De que ele era um gestor, enfim. E fez algo incrível, né? Ganhou em primeiro turno, né? Exatamente. Ganhou o primeiro turno? Foi o primeiro turno. Foi o primeiro turno? Depois de muito tempo na cidade de São Paulo, foi algo histórico. Mas ele chegou em segundo lugar, o Haddad, né? Se não me engano foi, mas eu só lembro sim, que... Sim, então foi isso, então. Minha mente não... Né, então. Mas assim mesmo chegou em segundo lugar, né? Conseguiu chegar. Né? O que era, com a malhação que tinha em cima do PT, não era para ter chegado. Agora, uma coisa interessante que eu vou te perguntar é o seguinte: se, vamos já, considerando que o Haddad assuma a candidatura, quem será vice na chapa está muito provável que seja a Manuela Dávila. Inclusive, no papo você escolheu ela. Ela está preparada para ser vice? E em um possível impeachment, porque eu acho que vale a pena a gente sempre pensar em impeachment sendo golpe ou não, ela estaria preparada para fazer um governo melhor do que o vice da Dilma está fazendo? Porque é interessante a partir de então a gente pensar sempre no candidato e no vice. Você falou três coisas aí, né? Primeiro, o Haddad, né? Vamos falar do Haddad aqui, da formação do Haddad, né? O Fernando Haddad, ele, além de sociólogo, ele é formado em Direito. Então são duas coisas totalmente voltadas para a política, né? Então acho que isso prepara uma pessoa, além, né, da lida dele de ter sido ministro, de ter sido prefeito da maior capital do país. Eu acho que prepara uma pessoa assim, né? Dilma Rousseff, com nada disso, com nenhuma passagem pelo executivo nem pelo legislativo, conseguiu ser eleita, né? E tá aí uma ironia, né? Enfim, Manuela Dávila, tem um nome histórico, né? Eu acho o avô foi um grande democrata, né? Se eu não me engano. Tem um nome histórico, né? Posso estar falando besteira agora, mas ela é conhecida como uma pessoa que defende as ideias ali do lado feminino, né? As feministas e tal. Eu acho que não seria um mau nome para ser vice, não. Eu acho que ela tem mais culhão que a Dilma Rousseff. A Dilma, coitada, ela não tinha culhão nenhum para nada. Então, se o Brasil acontecer, né, lá em 2020, ter um impeachment, a Manuela assumindo o país, considerando o Haddad como vencedor da eleição, ela tá preparada pra... Eles não vão fazer um impeachment com a Dilma, com o Haddad vencendo. Não, mas pode ser que aconteça. Não, eles não vão, porque eles são covardes, né? Eles são covardes, são verdilhões. Eles estão ali, a única coisa que eles estão fazendo ali, estão fazendo para estar presente ali, é para poder ratear o país. A gente tem que entender isso como população, né? Como povo. Eles não vão fazer isso porque eles teriam que tombar a chapa.
o Michel Temer, ele trocou de lado, né? Então, quando se fez um grande acordo nacional, né, que o Jucá falou, isso não, a mídia não toca, né? Você vê só no YouTube, né? Um grande acordo nacional com o Senado, com a Câmara, com o Supremo Tribunal, né? Para estancar a sangria. Qual a sangria? A sangria que a Dilma estava ali mexendo demais onde não era para mexer. Mexendo na questão do militarismo, ela queria abrir ali as coisas da época da ditadura. Ela começou a querer embarrear algumas coisas ali da roubalheira do PMDB e ficou sozinha porque ela também... A Dilma se isolou. Esse foi um grande erro para a questão do impeachment dela. Ela se isolou. As questões sociais, né? Você vê ali a questão do sem terra, a questão estudantil, a UNE, aquela turma toda, ela começou a colocar de lado, né? E ficou isolada, sem apoio da massa que historicamente apoiou o PT, né? E aí, na época que aconteceu aquela questão do sem terra ali, do impeachment, o MST, o Movimento dos Sem Teto, né? Lá do Boulos, lá, se juntou também. Sem terra, acho. Sem terra. Não, tem do Sem Teto. Sem terra, os dois. Aí veio também o pessoal da CUT, né? Da UNE, toda se envolveu ali, mas para poder, tipo assim, a coisa já estava consumada, foi só para poder dar um apoio moral, porque na época ela precisava de apoio, ela meio que se isolou. Você vê, um partido de esquerda, que a estrutura toda é social, você coloca um economista, né, neoliberal para tocar o governo. Foi uma coisa muito assim, ela com certeza, eu creio que Lula não concordou com aquilo na época, com certeza, eu posso dizer isso com certeza. O tal do Joaquim Levy, né, o cara era presidente acho que do Bradesco, né, o cara que economicamente tocou o país totalmente com a linha neoliberal, sendo que o cerne do país era um cerne social. Você tocou aí, você acha que Lula não concordou, mas o governo, você acha que Lula governava para ela? Creio que não. Mas porque concordou seria o quê? Ele seria um conselheiro? Sim, imagina, eu tenho a experiência de presidente, né? Quando eu saio, mentor para ela. Exatamente. Saiu com 83%, acho, de aprovação da população, acho, né? Porque ele saiu em 8 anos, né? Vou falar que ele é estadista, que ele não foi um estadista, né? O estadista foi Getúlio Vargas, aquilo foi um estadista, né? Todas essas empresas nacionais, quem fundou foi ele, né? Getúlio Vargas. Esse foi um estadista. Lula não, foi um grande presidente, o maior presidente talvez, né? Fernando Henrique se corrói por baixo. Mas mesmo ele sendo na sua opinião, um grande presidente, você disse que até então não votaria nele. Votaria em quem? Hoje. A minha linha é pro Ciro. Aí alguns meses para eleição. Ciro Gomes. Ciro Gomes. A minha linha é pro Ciro Gomes. Por quê? Eu não creio que a esquerda, da forma que se a esquerda PT, né, de sol, não migracia muito do pessoal. O partido do Ciro é o PDT, não é isso? PDT. Você acha que não, o PDT seria a esquerda moderada, né? Sim. Social-democracia, né? Você vê que tem a linha comunista, tem a linha socialista e tem a linha, né, da social-democracia, que foi como o PSDB começou e deveria ter continuado, né? Que você pega o capital, né? Você coloca o capital dentro do Estado, o Estado gere isso, né? Dando linha ao capital, né? E não esquecendo nunca do desenvolvimento. Nós temos que lembrar, principalmente as pessoas de direita, que os Estados Unidos é desenvolvido. Ele tem um cerne social resolvido. Nos principais temas, o Brasil não. Se você pega uma linha meritória, capitalista e joga dentro dessa nação, a periferia dela vai ficar à mercê da vandalidade, vandalismo, da brutalidade, entende? Então, eu acho que não é nem direita nem esquerda. Falam aí de terceira via, né? Que seria mais ou menos a Marina, mas a mim também não cheira também, né? Pra mim é fraca. Foi até heróica ela ter posto o dedo na cara do Bozo lá, né? Do Bolsonaro.
botou o dedo lá na cara dele. Foi histórico aquilo. Eu nunca imaginei que uma pessoa... derretida, né? Assim, a pessoa... pô, que isso? Essa mulher, o que aconteceu com ela? Ela não esquentando. Pô, foi herói, cara. Foi... né? Tiago, vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Falamos muito política já, né? Sim. Agora, uma das causas sociais, talvez, que a esquerda fala muito e até defende, é a questão da liberação das drogas. Na sua opinião, isso é a solução? Isso é uma coisa interessante ou não? Aí chega o lado que eu acho que eu me torno um pouco mais de direita, né? Que seria, né? Que é até ridículo falar isso, mas não... drogas, né? Eu acho que tudo que eu aprendi algo que eu acho que pode definir bem as coisas. Tudo que se torna extremo é perigoso, né? Imagina um fator químico que você ou inala ou ingere que te torna não senhor de si, mas senhor da situação, né? Senhor do que vem em volta, né? As coisas em volta te impulsionam a fazer algo que você talvez não tenha controle sobre si, né? Então eu acho que é perigoso você liberar. Aí você vê algumas estruturas, né, no Uruguai, né? Tem a experiência da Holanda, né? E a Holanda não está permitindo mais não permitiu em todo o país, mas na capital, e agora parece que um partido mais conservador lá está querendo que isso seja mais delimitado ainda, né? Tiveram boas experiências, Em Portugal parece que teve uma experiência há pouco de os drogados lá ter um acompanhamento do governo de estar tendo uma distribuição de agulha e tal, né? E isso aí diminuiu para o governo a questão um pouco da grana, porque veio com a prevenção, né, e diminui a doença, enfim, né? Então você vê que de vez em quando o Estado ele intervém nessa coisa por um lado e por outro, né? Agora, eu não sou totalmente a favor da liberação das drogas, não. Eu tenho a experiência da maconha aí. Eu acho que deveria ter uma liberação, sim, a questão medicinal, que hoje na legislação é muito complicada, né? O canabinol ele é um elemento que, por exemplo, a questão do Parkinson, né, das convulsões, né, deixa a pessoa tranquila. Você já viu? Não sei se você teve. É triste ver uma pessoa tendo convulsão, né? Não vi, mas já ouvi relatos de pessoas que viram, né? A pessoa que se bate no chão, e aí vem uma droga que é restrita na questão das leis, né? Que você tem que passar por um monte de coisa para poder ter um aval do pessoal lá do Supremo, para poder você conseguir dar ao teu filho, né, aquilo que vai aliviar a dor dele, né? Então acho que deveria ter sim uma liberação nesse sentido. Mas não... Eu abrangir pra mim, cara, olha só. Acho que cada um faz o que quer na vida, né? Se é ilegal, ele tem que arcar com essa consequência. Se liberasse, talvez acabaria com um problema nos morros de alguns... Talvez, né? Eu acho que o pessoal da esquerda pensa mais nisso, né? A questão histórica dos morros, das favelas, né? O pobre é que paga, né? O verdadeiro dono do morro não é quem está na favela. Mas você não acha que a violência tende a aumentar? Não. Se pegar uma Cracolândia da vida, o pessoal que está lá sabe que tem maconha vendendo em farmácia, eles vão partir para farmácia, assaltar, saquear. Você não tem esse lado também, né? Então, eu tô falando assim, é uma coisa que eu não domino para tentar falar. Eu acho que a experiência Brasil é uma experiência diferente de outras. Quando você vai pegar a questão cultural do Uruguai, poxa, o Uruguai ele é uma sociedade um pouco mais estruturada. Uma população de 3 milhões de habitantes. Talvez o país não tivesse ainda... Não tem problema igual liberar arma. Eu acho que é a mesma coisa. Você pega os Estados Unidos, né? São uns dados agora, eu estava vendo, a população americana, se eu não me engano, é de 340 milhões e do brasileiro é de 208 milhões está indo agora, né? Aí o cara tava postando lá, são 12 mil assassinatos, né? A morte por arma, né? Só voltando um pouco à questão da arma, só para poder fazer um raciocínio
na questão das drogas, né? Aí a questão do Brasil, 70 mil mortes por ano. Você pega Brasil, Estados Unidos, cultura de berço. Você nasce aprendendo ali que você não pode comer muito açúcar, que estraga os dentes, né? Você pega ali toda uma associação cultural, a sociedade abraça aquelas, sabe? Desde criança você é acompanhado, você sai na rua com tranquilidade. Você pega o Brasil desenvolvido há 500 anos, subdesenvolvido há 500 anos, sabe? Nunca teve um alentozinho, agora começou a ter pouco tempo, aí de novo, né? Quando levanta, cai. Aí você pega, vamos fazer um parâmetro de 70 mil para 12 mil. Uma sociedade desenvolvida para uma sociedade subdesenvolvida. Uma sociedade que tem uma população maior do que a nossa. Quase, se você for parar para ver, vai chegar quase a dobro. Mas tem pelo menos 3/4 a mais, não, são 130 milhões a mais. Então, assim, ficar próximo, né? De 12 mil para 70 mil não fica tão longe. Vamos contar o subdesenvolvimento dessa nação e vamos contar os fatores por trás. Os fatores por trás e a questão da população maior, né? Se for falar de proporção. Proporcionalmente. Então, você tá entendendo? Vamos para as drogas agora. Você acha na Califórnia foi liberado de alguma forma lá, né? Os países americanos têm, cada estado vai exatamente. De uma forma. Por isso que são os Estados Unidos, né? Eles têm uma Constituição lá, que tem 5 temas na Constituição, e cada estado tem as suas leis que vigoram para aquele estado, né? Então é muito interessante o funcionamento. Nós temos que tirar as coisas boas deles, né? Então você pega a questão das drogas na Califórnia, liberado, mas vamos ver como é que ficou, né, a sociedade depois disso. No Uruguai, vamos ver como ficou a sociedade depois disso. Dizem que tem alguns problemas, né, depois da liberação. Agora o problema da liberação no Brasil, eu acho que não resolveria o caso. Eu como cristão não poderia aceitar também. Tem questões de pessoas que usaram drogas na família, são viciadas. Até bebida, sabe? Não sou a favor de droga, não faz bem. Eu no primeiro vídeo disse que o nosso canal iria abordar as mais diversificadas opiniões possíveis. E é muito interessante que o Hugo Linhares, você viu na entrevista dele, ele é de direita, né, declarado, e no âmbito drogas ele já tem uma opinião mais liberal. E você, que é de esquerda, já tem uma opinião mais atraída. É interessante porque geralmente acaba sendo taxado. Não, direita é contra a droga, esquerda é a favor. E a gente vê que muda, né? A opinião é diferente. Isso é muito interessante. Se nós formos ver que cada um de nós somos senhores de si e que nada no mundo pode influenciar a nossa mente, se nós não permitirmos ou se nós permitirmos, né? Cada um tem opinião própria. É interessante a gente... Isso é a democracia, cara. Vive a democracia. Nós temos que sabe, celebrar a democracia, sabe? Cada um tem a sua opinião. Eu tenho que respeitar você por ser de direita, se for, né? E eu tenho que ser respeitado por ser de esquerda, ou se eu for de centro, né? O Hugo, por exemplo, de direita, né? Deixou um pouco assim meio turvo pra mim, um pouco na época. Eu falei, tô vendo, né? E acho que ele agora se definiu. Ele sabia que eu era de esquerda, um pouco mais moderado ou não, né? E respeitamos, exatamente. Todo mundo, né? E tá fazendo. Né? Cada um assim, e é louvável isso, cara. Entendeu? Thiago, para encerrar a sua entrevista de hoje, nós teremos outras ocasiões. Ele é músico, né? De repente volta aqui para tocar pra gente. Toca um instrumento? Toco. Toco violão, teclado. Aí é maravilha, fazendo uma banda, um negócio bacana. Hugo, uma outra questão muito polêmica. Hugo não. Thiago. Tudo em casa, né? Porque é amigo. Thiago, uma outra questão muito polêmica. E você vai ser a primeira pessoa. Eu gosto de você pra caramba, você sabe disso. E você vai ser a primeira pessoa que a gente vai falar sobre isso aqui. É a questão da desmilitarização da polícia militar, um assunto que a esquerda, né, defende, parte dela defende. Você é a favor ou é contra? Mas o Thiago não responde agora, responde a essas e a outras perguntas na parte 3, na parte final da entrevista. Você que não viu a 1, assista, acompanhe a 2 também e fique ligado na parte 3, na parte final da entrevista com o Thiago. Fique ligado. Black heart, black keys, black diamonds, black out, black